E aí, pessoal, vamos falar das repercussões do Grenal? Por que o Grêmio foi pior em muitos pontos? Até que ponto o planejamento do Grêmio mexe com isso? Por que o Inter teve mais fome do que o Tricolor em alguns momentos da partida? Tem muito que discutir por aqui. A repercussão, ou como a gente entende o problema que vem logo ali, nós temos que falar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil, que você compra monitores como aquele ali, por preços incríveis, que você compra também computadores, pronta entrega. Vai hoje lá e compra. Você tem lá na Dom Pedro, você tem na Otto Niemeyer, em todos os lugares de Porto Alegre você tem Mercadão da Informática. E se você quiser, entre agora. Eu estou aqui com o site aberto, mercadãodainformática.com.br. Você tem ali também muitas promoções. Não deixe de conhecer. Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil. Gente, o jogo, o impacto do jogo, a tensão na hora ali, tem muita coisa pra gente discutir e óbvio que a gente acaba não vendo tudo. Depois, com calma, vendo de novo a partida, a gente começa a entender um pouco mais dos processos do jogo e como a gente pode projetar. Tem algo muito duro para dizer aqui. A derrota do Grêmio está em curso. Ela está em curso. O Inter está muito mais entregue ao gauchão do que o Grêmio. Ontem, o Inter foi competir com o Grêmio e o Grêmio foi jogar com o Inter. Por quê? O Grêmio tinha uma forma de trabalho por mais de 10 anos com o Renato e ela foi totalmente rompida. E hoje existe no treinador do Grêmio uma grande convicção na base do trabalho. E eu acredito muito nesse trabalho. Mas esse trabalho, ele não se consolida em 2 meses. Ele não se consolida em 3 meses. Esse trabalho é um trabalho de tempo, que vai mudar, inclusive, a cultura do clube, que precisava mudar. Mas ontem, nós vimos um Grêmio que não tinha tanta identidade com a competição, nem mesmo com o Grenal, por mais que alguns daqueles jogadores ali já tivessem atuado. E isso precisa ser rompido. O Grêmio precisa competir contra o Inter. Quando as coisas não deram certo, o Grêmio propositivo, tentando jogar, e o Inter armando um pega-ratão, armando o contra-ataque, deixando tudo no meio, abrindo os lados do campo e permitindo, quando a bola chegava no meio, eles roubavam e saíam em velocidade pelos lados. O Grêmio tinha que ter se modificado. Por quê? Porque Grenal não se joga, Grenal se ganha. E ficou claro que o Inter queria isso e o Grêmio queria jogar. E nessa hora não dá para jogar. Dito isso, nós vamos para o segundo ponto. E o treinador tem razão quando diz que o Grêmio é um time em construção e que tem carências importantes. Toda razão. O Grêmio não tem lateral esquerdo. O Grêmio não tem zagueiros rápidos, precisa. Qualquer torcedor, por mais leigo que seja, ele sabe. Se tu joga numa linha alta, quem recupera tem que ter velocidade. Os 2 zagueiros do Grêmio não têm. E eu não estou falando que eles são ruins ou bons, só que eles não têm velocidade. E eles precisam ter dentro da forma que o Grêmio joga. O Grêmio ontem, mais uma vez, sofreu com construção. Por quê? Porque o seu volante não sabe sair jogando. É claro que o Cuejaro vai ser titular e vai jogar os jogos finais, sim, mas é preciso urgentemente contratar um lateral esquerdo. E a informação do Lucas Esteves ela é muito boa, que chega agora. Precisa. Se não jogar, não vai ganhar. O Vieri ontem, ele me ganhou pela dedicação, pela força, pela imposição, pela tentativa. Sou fã desse guri. O Grêmio tem que fazer um contrato longo com ele, botar ele de zagueiro pela esquerda e fazer ele ser muito bom. Ele vai ser muito melhor do que os zagueiros do Grêmio. Mas na lateral esquerda é quase sacanagem com ele. É quase sacanagem. E ele brigou, ele foi valente. Então, nós precisamos, para melhorar, entender as nossas carências. E eu vejo 2, grosseiramente. Primeiro, o plano de contratações. Urgente um lateral.
De preferência urgente um zagueiro, antes do fim. Uma semana falta. O extrema tá aí. O Aravena ontem mais uma vez se mostrou insuficiente para concluir. Teve uma chance claríssima. Não pode errar aquele gol. Ah, mas estava impedido. Mas não foi por isso que ele errou. Não pode errar. O goleiro deu todo lado. Eu tava bem na minha linha, assim, da cabine. De chapa, baixo. Impossível de errar aquele gol. Ele errou. Então, o Grêmio precisa desse extrema para também criar dificuldade ali. Criar. O Cristaldo ontem, nulo mais uma vez. Por quê? Porque parece estar jogando uma partida. E ali não é uma partida. Ali não é. E aqui vem o ponto que me parece mais importante, que é muito importante que o Rossato entenda isso, que o Guto entenda isso, que o presidente Guerra, que é mais experiente, entendam isso. Tem que incutir na cabeça dos jogadores e também no ambiente do Grêmio que o Grêmio, quando enfrenta o Inter, não pode tratar como um jogo como o Flamengo. O Grêmio precisa colocar um pouco de DNA, que era a grande virtude do Renato, do Jeromel, do Maicon. O Grêmio precisa recuperar um pouco isso. O Grêmio precisa recuperar um pouco isso. Essa força anímica que faz um pouco a diferença. Que faz um pouco. Aí vai se dizer, pô, tá elogiando o Renato, tá sentindo? Não quero. Eu não quero mais ouvir falar naquela forma de trabalho. Eu prefiro 1000 vezes essa forma. Mas eu sei que desse jeito nós vamos penar. Faz parte das construções penar nessa hora. E nós vamos penar. Infelizmente, o meu pensamento, o meu conhecimento de futebol indica que nós vamos sofrer. Porque não se constrói um time de futebol da noite para o dia. Sobretudo quando tu quer mudar. Mas tem alguns pequenos pontos que a gente pode ajudar. E é isso que eu estou falando aqui. Algumas peças urgentes. Zagueiros velozes, lateral esquerdo forte de marcação. Ontem o João Pedro não tem nenhuma capacidade de marcar. E se ele for bater com o Wesley, ele vai perder sempre. Por quê? Porque ele marca mal. Então, se a gente quer jogar desse jeito, não é ele o lateral direito. E ele é bom jogador, tá? Se tu pegar ele individualmente, ele é bom jogador. Mas para um modelo. Para um modelo. E é sobre isso que eu tô falando. É exatamente sobre isso que eu tô falando. Hoje, o Cuéllar vai melhorar aquela saída ali e vai dar consistência para aquele jogo. O Vijaçante, num posicionamento muito claro, ontem fez um embate contra o Thiago Maia, eu não achei ruim. Gostei da dedicação do Pavon, gostei muito do Bright White, mas tecnicamente tanto o Pavon como o Aravena estiveram abaixo. Mas são eles que vão. Então a gente tem que acreditar muito no que está sendo discutido pelo Quinteiros. Eu acho que se desenvolver a zaga um pouco mais forte, se o Cuéllar entrar forte ali também, talvez o Grêmio melhore e aí todas as peças de alguma maneira vão evoluir. E aí nós temos alguma chance. Hoje está mais para perder do que para ganhar. Nós temos que ter essa consciência. Competir mais, entender a força do Grenal. É algo que tem que ser feito já. O Inter ontem começou pressionando a arbitragem quando apitou o juiz. Parecia tudo organizado. Na primeira bola, já tinham 3 caras do Inter fora do banco, enchendo o saco do quarto árbitro. O Roger começou reclamando da arbitragem antes do jogo começar. Parecia tudo orquestrado. Tudo orquestrado. E o Grêmio não viu. O Grêmio não viu. Depois do jogo, uma entrevista absurda do Bisol, o vice-presidente de futebol do Inter, e o Grêmio não leu. Tá tudo montado, é tudo organizado. O Inter está competindo o gauchão. E o Grêmio não. O Grêmio foi jogar. E é hora de reverter esse processo. Peças, lateral esquerdo, zagueiros, rápido. O extrema, rápido. Depois disso, incutir na cabeça dos jogadores e do Quinteiros. Gurizada, acabou a brincadeirinha aqui, nós vamos ter que competir mais.
E terceiro, o Grêmio entendeu o trabalho do Inter, que parece não ter entendido. É isso que precisa fazer. Se quiser ganhar o Gauchão, tem que fazer já isso. A ação do Inter ontem, desde o primeiro minuto, eu estava no estádio. E aí essas coisas só vê quem está no estádio. Porque a gente vê, o banco do Inter jogou todo o tempo em pé praticamente todo o tempo em pé fora do banco. Pressionando toda a jogada. O Grêmio, por exemplo, no primeiro tempo tem um lance do João Pedro, que ele passa do Fernando, o Fernando puxa a camisa dele, não foi nenhum jogador no juiz. Nenhum jogador do banco do Grêmio levantou. Nenhum. Eu vi tudo isso. Aí teve um lance do Wesley, todo o banco do Inter foi no juiz. Foi o lance que o cara foi expulso. E aí depois disso veio o discurso do Bisol, todo programado, falando inclusive em patrocinador. Ninguém questionou. Tá na hora de acordar. O jogo é mais pesado do que a gente imagina. Bem mais pesado do que a gente imagina. 8 horas da noite a gente tem live aqui, vamos falar muito exatamente sobre isso. Enchi o saco. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.